comércio de bairro ou negócio de bairro, né? O seu negócio, empresário. O seu negócio. Qual a principal vantagem dele em relação a outros tipos de negócio? Você sabe? Eu espero que sim. Eu chamei de principal vantagem, mas são várias as principais, tá bem? Vamos entender assim, tá bom? Então, para a gente iniciar, vamos imaginar o seguinte, tá? O seu negócio. Por que o seu negócio existe, empresário? Para quem ele existe? Vamos contextualizar bem isso, tá bem? Ele existe para o seu cliente, para os seus clientes, na verdade, certo? E com esta setinha eu quero dizer o quê? Eu quero dizer que o seu negócio interfere na vida dos seus clientes e os seus clientes interferem na vida do seu negócio, tá bem? Então há uma relação entre eles muito forte, tá bom? Muito forte. E é importante você conhecer o quê? Você saber que os seus clientes, por exemplo, eles têm perfis sociais específicos. Então, o que acontece, por exemplo, com o negócio de bairro? É importante você ter essa consciência. É importante você saber bem a condição social da onde o seu negócio está inserido. Tá? Nem tanto com relação ao aspecto individual de uma pessoa ou de outra, mas um contexto global. Por que isso? Porque muitas vezes isso pode definir, por exemplo, os tipos de produto que você vai trabalhar. Ou, de repente, as marcas com as quais você vai trabalhar. Tá bem? Ou seja, conforme o perfil social do local onde você está inserido, o seu negócio está inserido, você vai definir as marcas que você vai trabalhar e os tipos de produto. Isso parece óbvio, né? E é óbvio, mas às vezes a gente se esquece. Tá bem? Uma outra coisa muito importante de você saber é o perfil comportamental do seu cliente. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: quando que o seu cliente compra? O que ele compra? Já pensou nisso? Muitas coisas os clientes compram no comércio local e outras coisas eles não compram no comércio local. Outras coisas eles preferem às vezes ir à cidade ou eles preferem ir até a outra cidade para comprar. Entende? E hoje, com a facilidade da internet, com a facilidade dos aplicativos, com esse pós-pandemia que nós estamos vivendo, em que muitas coisas se desenvolveram, muitos recursos se desenvolveram muito rapidamente, às vezes o que acontece? Às vezes tem um carrinho de lanche na esquina da rua, o seu carrinho está lá na esquina da rua do cliente e ele pede um lanche, por exemplo, na cidade. Tá? Pode acontecer? Pode, não há mal nisso, sem dúvida. Mas é algo que a gente tem que estar preparado. Então é importante você conhecer um pouco do perfil comportamental dos seus clientes. É importante você mapear isso, tentar mapear isso. Tá bem? Uma outra coisa muito importante, agora indo para o lado do seu negócio, é o quê? O foco do seu negócio. O foco do seu negócio tem que estar onde? Nas dores dos seus clientes. E que clientes são esses? São os clientes de bairro. E que dores são essas? São as dores do bairro. Percebe? Então, o que acontece? Procure estar atento, procure perceber o que o bairro precisa, o que de repente seria interessante você ter, entende? Principalmente para chamar a atenção do seu cliente, mesmo que aquilo não seja um foco direto do seu negócio, mesmo que a margem de lucro, por exemplo, seja muito pequena. Mas, por exemplo, quando aconteceu a pandemia, o que aconteceu? Todo mundo começou a vender máscara. Não foi? Todo mundo. Você ia, acho que até em açougue, exagerando, né? Mas em todo lugar você ia na papelaria, tinha, você ia no supermercado, tinha, você ia na farmácia, tinha. Não é? Em todos os lugares passaram a ter máscaras para vender. Por quê? Porque o foco estava na dor do cliente. Qual era a dor do momento? A necessidade da máscara. Era a pandemia. Tá bem? Então, olhe ao seu redor. Olhe bem para o bairro onde você está inserido. Entende? O que acontece? Tem bairros, por exemplo, que tem, às vezes, uma infestação muito grande de pernilongo, por exemplo. Então, de repente, pode ser interessante
Você ter opções, ter mais opções, você conseguir promoções, talvez, com fornecedores desse tipo de produto para combater pernilongo. Um exemplo, tá? Tem bairros que, às vezes, têm outras necessidades, entende? Então, procure estar atento. Tem bairro, às vezes, sei lá, que não tem padaria, ou, de repente, a padaria não atende bem. De repente, você tem, sei lá, um mercadinho e pode, de repente, também começar a vender pão, se ainda não pensou nisso. Um exemplo. Tá? A mesma coisa acontece muito, com muita frequência. Os bairros terem dificuldade de hortifruti. E o que acontece? Muitas vezes o mercadinho do bairro começa a trabalhar com isso. Ele não vai conseguir, muitas vezes, até mesmo pelo tamanho do negócio e pela grande rotatividade que tem que ter esse tipo de material, né? Porque se perde muito, né? Verduras e frutas, se não forem vendidos até um determinado período. Então, ele pode não conseguir ter sempre, mas ele pode começar a ter eventualmente, em datas previamente agendadas, informar aos clientes. O que ele está fazendo? Ele está tendo foco nas dores do cliente. Tá bem? Então, muita atenção a isso, tá bom? Uma outra coisa também muito importante no negócio de bairro, processos ágeis. Processos ágeis. Por quê? Porque o cliente vai lá no seu comércio, ele quer ser atendido logo, ele quer resolver logo o que ele precisa resolver. Entende? Eu sei que em alguns momentos podem acontecer filas e vão acontecer. Normal, é impossível prever. Não é? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, procure agilizar os processos, procure facilitar a vida do seu cliente. Afinal, ele não vai no seu negócio a passeio. Ele vai para cumprir uma missão. Ele vai para quê? Para resolver uma dor dele. Ele precisou de alguma coisa e foi lá no seu comércio. E por quê? Porque é um comércio de bairro, é um comércio que está ali pertinho, está fácil. Entendeu? E sempre atende. Tá bem? Então, muita atenção a isso. Agora, o que acontece? Quem é o grande responsável por essa interação entre o comércio de bairro e os clientes? Quem é o grande responsável por atender bem aos clientes, por compreender o seu perfil social, o seu perfil comportamental, né? E conseguir ter foco nas dores do cliente através de processos ágeis? É você, empresário. Olha você ali, todo atrapalhado, não é? Porque o que acontece? O empresário de comércio local é isso mesmo, ele é polivalente. Muitas vezes ele tem que consertar alguma coisa que não está funcionando bem, depois ele tem uma ideia para trabalhar também, ele teve uma ideia de um outro produto, etc. Ao mesmo tempo, ele precisa telefonar para alguém, ou às vezes o tempo está chegando a hora de vir uma entrega ou de efetuar um pagamento que está vencendo. Enfim, ele tem 1000 coisas a fazer. Ele tem que ser uma pessoa polivalente. Né? Então, está ali você, empresário. E o que acontece com o empresário? Da mesma forma que acontece entre o negócio e os clientes, acontece entre o empresário e o negócio. Tá? O negócio influencia a vida do empresário. E o empresário influencia muito, interfere muito na vida do negócio. E é saudável, mas nem sempre é gostoso, certo? Muitos e muitos empresários de comércios locais acabam trabalhando demais, acabam não conseguindo ter hora para sua família, não ter hora para o seu lazer. Por quê? Porque muitas vezes são comércios que têm que abrir de domingo a domingo. Não é? Então, isso o empresário precisa estar atento para ele ver como ele vai tratar isso. Vai abrir de domingo a domingo? Se não for, como vai ser? Isso é apenas um exemplo. E por quê? Porque o empresário é um ser humano. Tá? Eu costumo dizer que o empresário não é um ser humano comum. Não, me desculpem, tá? Mas nós não somos comuns. Nós somos pessoas normais, mas não somos comuns. Tá? O que eu quero dizer com isso? Nós somos a fatia da fatia. Tá? Por que isso? Porque de uma população geral, alguns poucos são empreendedores. Nem todo mundo é empreendedor. Nem todo mundo tem perfil empreendedor. E é fácil perceber isso, senão todo mundo teria o seu próprio negócio. Tem pessoas que preferem trabalhar para alguém,
e não ter que se preocupar com as coisas que o empresário tem. Então, resumindo, o empreendedor é uma fatia do mercado. E dos empreendedores também, muitos não são empresários. Muitos são empreendedores dentro do negócio de terceiros. Tá? Então, por isso que eu digo que o empresário, quando ele decide ter o próprio negócio, ele deixou de ser uma pessoa comum. Ele é normal, insisto, mas não é comum. O comum é não ser empreendedor. Tanto é a grande maioria da população, embora as coisas estejam mudando, né? E é bom que seja assim, tá bem? Então, empresário, quem é esse cara? Quem é você? Né? Você tem o quê? Você é um cara que tem um grande sonho, um cara, uma pessoa, né? Um cara ou uma cara que tem um grande sonho, não tem? Por que você abriu esse negócio? Por que você está nesse negócio? Porque você tem um grande sonho. E qual é esse grande sonho? Pode ser o sonho de dar uma melhor qualidade de vida para a sua família, pode ser o sonho até de conseguir sustentar a sua família com esse negócio, que depois de alguns anos até você já nem percebe mais, porque esse sonho já está tão real que você se acostuma a ele. Mas é este sonho que te motiva, é este sonho que te faz levantar a hora que levanta, dormir a hora que levanta, que dorme, e passar pelo que você passa. Tanto com os seus colaboradores, com os seus fornecedores e com os seus clientes. Não é? E com a sua família também. Quantas e quantas coisas acontecem, né, entre família, em que o negócio, muitas vezes, é o pilar, às vezes, de uma discussão. Então, você é uma pessoa que precisa trabalhar esse grande sonho, precisa alimentar esse grande sonho sempre, sempre. Tá? Ter consciência dele. E o que mais, empresário? O empresário, ele tem um perfil servidor. É importante ficar muito bem claro isso para você, empresário. Você é uma pessoa que tem um perfil servidor. Olha lá do lado, eu não falei sobre foco nas dores do cliente. O que é isso? Esse cliente não é você, são outras pessoas. Então, o seu negócio existe para servir. Este é o foco principal, o foco social do seu negócio. Mas este foco social de servidor é que vai tornar possível o grande sonho. Certo? Não há mal nenhum nisso. Não há demérito nenhum nisso. Ao contrário, essas coisas andam juntas. Entende? Mas é importante que fique claro para você que você precisa cada vez mais desenvolver e potencializar o seu perfil servidor. Por quê? Porque quanto mais você potencializar esse perfil, mais você vai conseguir servir bem. E você servindo bem, o seu negócio irá bem. E todos irão bem. Tá bem? Então, o que o empresário precisa? O empresário precisa, normalmente, ele precisa de uma estratégia avassaladora. Uma estratégia avassaladora. E é uma estratégia que precisa estar sempre atualizada, sempre sendo alimentada com os novos dados do perfil social do cliente, do perfil comportamental do cliente, das dores do cliente, dos problemas ou não dos processos e dos sonhos e do perfil servidor também. Então, essa estratégia avassaladora, eu não consigo tratar sobre ela num videozinho rápido assim, tá? Mas é importante que você tenha essa consciência, tá bem? Agora, o que acontece? Muitas vezes, em função dessa condição do empresário, né, ele se vê perdido, ele se vê atordoado. Muitas vezes o empresário não sabe o que fazer, ele não sabe por onde começar. Né? E diante disso tudo, tem um fator muito sério também, que eu não citei ainda, que é o quê? São os colaboradores. O tratamento dos seus clientes internos, que são os seus colaboradores. Você não tem só clientes externos com quem precisa, de quem precisa cuidar. Você também precisa cuidar dos seus clientes internos. Não é? Então isso realmente dá muita dor de cabeça. E muitas vezes o empresário se vê ali, ó, que nem o paizinho ali, atordoado, com tantas dúvidas, não é? Aonde
somente uma estratégia avassaladora poderá resolver isso para ele. Tá bem? Então, o que acontece? Essa estratégia é a chave, empresário. Então, nesse vídeo, eu estou apenas trazendo alguns assuntos rapidamente para você, porque a intenção, inclusive, não é ser muito demorado aqui, não dá para a gente aprofundar aqui, mas é importante que você tenha em mente a necessidade de ter uma estratégia. Não viva um dia depois do outro sem uma estratégia. Não assista às coisas acontecendo sem uma estratégia. Porque você vai se tornar vítima. E ao se tornar vítima, o seu negócio, os seus processos e as pessoas que estão envolvidas com você também se tornam vítimas. E não é essa a sua vocação servidora. Não é de ser vítima. Tá bem? Então, muito importante, essa chave tem que virar na sua cabeça, tá bem? E o que acontece quando ela vira? Você conquista, você vai ao topo. Entendeu? Você vai conseguir, tá bem? Então, essa é a mensagem. Nos vemos no topo, porque é lá o nosso lugar, tá bem? Mas, afinal, qual é a principal vantagem do comércio de bairro? Eu falei e não te disse isso, não é? Então, vamos andar mais um pouquinho aqui, para estar quase terminando esse vídeo, tá bem? Antes, porém, eu queria comentar uma coisa com você. Olha que interessante esses dados de uma pesquisa que eu extraí de um site há 2 ou 3 dias atrás. Tá? 60% dos consumidores já desistiram de fazer uma compra devido ao mau atendimento. 60%, olha só, desistiu de fazer a compra. 58% desistiram de se relacionar com a empresa depois de um atendimento ruim. Olha que sério, 58% desistiu de se relacionar com a empresa devido ao atendimento ruim. Será que o empresário ficou sabendo? Se ele não estiver atento, se ele não tiver uma estratégia avassaladora, ele não fica sabendo. Ele só vai sentindo aquilo, ó, o público sumindo, sumindo. Tá? E olha aqui, 66% dos consumidores que mudam de marca fazem isso por causa do mau atendimento. Então, o que acontece? Existe uma outra pesquisa que fala também que cerca de, acho que de 90% dos consumidores muda de marca ou de fornecedor sem informar ao fornecedor. Olha que interessante. Tá? Então, esteja atento a isso. Tá? Atendimento é fundamental. E o que tem a ver atendimento com o relacionamento com o cliente? Essa é a principal vantagem do seu negócio. Percebe? Essa é a principal vantagem do negócio de bairro. É a oportunidade de um relacionamento mais próximo com o cliente, de formar até vínculos mais fortes. Tá? Então, eu já revelei para você o relacionamento como principal vantagem. O que falta? Eu vou te ajudar um pouquinho a trabalhar isso. Tá bem? Então, eu vou te ajudar um pouquinho só. Porque, como eu falei, esse vídeo tem o objetivo de ser um vídeo curto. Tá? Já estou até me estendendo demais. Tá bem? Então, o que acontece? O relacionamento com o cliente é o centro das operações. Ok? Agora, como você trata disso? Focando as suas melhorias. Empresário, esteja atento às necessidades de melhorias. Crie oportunidades de melhorias. Por quê? Porque as melhorias significam coisas novas, ou coisas, como o próprio nome diz, que foram melhoradas. Isso faz muita diferença. Não aceite viver o seu negócio todos os dias de forma igual, porque o seu cliente não vai aceitar isso. Ele vai procurar alguma coisa diferente, uma hora ou outra, por um motivo ou por outro. Tá bem? Então, muito importante, esteja atento às melhorias, procure fomentar as melhorias. Se você tem pessoas que trabalham com você, colaboradores, crie de repente um dia de reunião, por exemplo, para falar sobre melhoria. Que seja uma reunião de meia hora, 1 hora por semana. Olha, o que significa isso?
Você vai estar motivando os seus colaboradores, veja bem, você vai estar tendo oportunidade realmente de melhorar o seu negócio, de aumentar o faturamento, melhorar o atendimento, melhorar a qualidade, melhorar uma série de coisas. E com certeza isso vai chegar no seu cliente. Porque os seus próprios colaboradores serão testemunhas disso. Pode ter certeza, muitas vezes eles mesmos vão informar isso para os clientes. Ó, o senhor tem alguma sugestão? A senhora tem alguma sugestão? A gente tem uma reunião aqui que a gente faz toda semana para tratar de melhorias. Tá? E dentre esse processo, de repente, estabeleça metas. Estabeleça alguns desafios para a sua equipe. Semana que vem, todo mundo tem que trazer uma sugestão de melhoria. É lógico, algo leve. Não vai impor isso como um exército, né? Um general de exército. Tá? Mas, num ambiente de camaradagem com seus colaboradores, são colaboradores. Colaboram com você no quê? No seu sonho. Tá bem? Na realização do seu sonho. Então, fomente isso entre eles. Pode ter certeza, você só tem a ganhar. Tá? Um outro aspecto muito importante, marketing de relacionamento. Então, não lembre do seu cliente só quando ele entra na sua loja, quando ele liga para você, quando ele pede uma pizza, ou quando ele vai no supermercado seu, ou no cabeleireira, ou no carrinho de lanche, ou na papelaria. Ou seja, crie marketing de relacionamento. Se importe com o seu cliente. Se você participa de algum grupo no bairro, por exemplo, não é? Informe algumas coisas úteis, de repente algum produto novo, mas não com o objetivo de vender o produto, mas alguma tecnologia, alguma coisa que você viu, que está relacionado sim a um produto, mas sem o objetivo da venda direta naquele momento, entendeu? Se interesse pelo seu cliente. Entendeu? Uma viagem aqui, por exemplo, se você trabalha com produtos, por exemplo, com cabeleireiro, por exemplo, um salão de cabelos, etc., e de repente está surgindo um produto novo, sei lá, para pintura de cabelo ou para alisamento, com menos química, não sei o quê, busque essa informação na internet, compartilhe com o seu grupo onde você faz parte. Entende? Não fale que você tem o produto, porque não tem necessidade de você ter nesse momento. Mas se interesse pelo seu cliente. Está entendendo? Ensine a ele coisas que ele mesmo possa fazer, por exemplo. Entende? Para quê? Para que crie essa referência entre você e ele. Ele começa a ter você como uma referência, como uma pessoa confiável, como um negócio confiável. Porque tenha sempre em mente isso. Pessoas vendem para as pessoas. Sempre, sempre. E pessoas compram de pessoas. O negócio é uma parte. Porque, na verdade, a gente compra é daquela pessoa. A gente vende é para aquela pessoa. Tá bem? Um outro assunto importantíssimo. Qualidade. Esteja muito atento à qualidade. Preze pela qualidade. Não abra mão da qualidade. Mas o que é a qualidade? A qualidade pode ser preço, a qualidade pode ser o produto realmente estar em condições normais de uso, ou seja, se é um pão de forma que não esteja embolorado, né? Se é que esteja num local de ventilação, numa conservação ideal. Uma carne, se você vende carne, por exemplo, vende produtos congelados, a mesma coisa. Tá? Então, preserve sempre a qualidade. E quando eu digo qualidade, ela esbarra por ter o que o cliente precisa. Isso é qualidade também. Lembra lá que eu falei sobre as dores do cliente? Certo? Então, qualidade também é ter o que o cliente precisa. Não é? Isso faz parte da qualidade. Tá? Então, muita atenção à qualidade. Um outro aspecto importante, suporte. Dê suporte ao seu cliente. Esteja sempre próximo a ele. Tá? Então, por exemplo, se você vende algum produto lá que de repente depende de alguma orientação para uso, tá? Procure você ler e saber sobre isso antes. Por quê? Porque quando passar no caixa, de repente você já dá um suporte. Mas o cliente nem perguntou.
Não espere ele perguntar, porque ele poderá não perguntar. Entendeu? Se de repente você chegar lá e falar para ele, escuta, você está levando isso aqui, você já usou isso aqui antes? Você sabe como que faz? Desculpa eu estar falando, é porque eu me informei muito antes de ter esse produto aqui. Olha você já passando qualidade, já passando marketing de relacionamentos. Percebe? Eu me informei antes, bastante, antes de decidir a ter esse produto. Então eu fico até com vontade de compartilhar isso com alguém. Olha a oportunidade, ou você mostrando competência e dando um suporte. De repente a pessoa fala, não é a primeira vez que eu estou comprando. Aí você pode orientar. Tá? A mesma coisa, por exemplo, se acontecer, né, por exemplo, do cliente ter algum problema com um item que comprou e voltar para pedir uma troca ou sei lá o quê, dê suporte, não fuja disso, entendeu? Dê apoio ao seu cliente, tá bem? Um outro aspecto, satisfação. Acompanhe a satisfação. Acompanhe, esteja certo da satisfação do seu cliente. E essa satisfação, ela passa por uma série de aspectos. Ela passa por, como eu falei, pela qualidade, ela passa pelo relacionamento, pelo atendimento, ela passa pelo preço, ela passa pela conservação, ela passa também pelo pós-venda, ela passa pelo suporte. Percebe? Esteja acompanhando isso. Procure criar canais, criar caminhos. De repente, eu citei no grupo do bairro ou num cadastro de clientes. Eu tenho um curso que eu vou falar daqui a pouco para vocês, onde eu ensino melhor isso. Aqui não dá para a gente falar disso, mas não precisa fazer o curso. Busque saber como controlar a satisfação do cliente, como acompanhar a satisfação do cliente. Tá bom? Porque isso é muito importante. Uma das coisas que acontece muito aqui no Brasil é o quê? É a empresa não fazer um pós-venda. E o que acontece? Isso alimenta aquela estatística que eu falei antes. Como ela não faz um pós-venda, ela não fica sabendo o que está acontecendo. Entende? Dias atrás aconteceu comigo de eu pedir um lanche e o lanche chegou em casa, mas não chegou legal. Chegou pão macetado, não sei o quê. E o que acontece? Quando chegou, eu peguei, vi e tal, e reclamei. Liguei lá para a loja, para o mesmo número onde eu havia feito o pedido, e reclamei. Eu sei que eu sou minoria. Como eu disse, a maioria não reclama, a maioria troca de fornecedor. Mas eu, até mesmo pelo meu perfil de ajudar os empresários a se desenvolverem, eu tenho um compromisso moral de ajudar. Entende? Então, mesmo quando acontece comigo, eu entrei em contato com a empresa. Entende? Informei, falei, olha, aconteceu isso, isso, isso. Ele fala, não, mas isso nunca aconteceu. Sempre aquela conversa, né? Mas, depois eu voltei a pedir dessa mesma empresa e já não tive problema mais. Não sei se foi devido à minha reclamação ou não, ou se foi coincidência, mas não tive mais problema. Mas o que é isso? A empresa precisa fazer um pós-venda. Mas muitas empresas têm medo do pós-venda. Porque muitas vezes elas não têm segurança daquilo que estão fazendo. E têm medo de ouvir coisas que elas já sabem que são problemas e que elas não resolveram. Tá bem? Muito atento à satisfação. E fidelidade. Procure trabalhar a fidelidade do seu cliente. Mas a fidelidade, não se iluda com a fidelidade do cliente, tá? Não é uma fidelidade matrimonial, tá? Porque se coloque no lugar do cliente. Uma das características do empresário é essa, é ter empatia. Se coloca no lugar do cliente. Você muitas vezes também não fica curioso em experimentar um outro item diferente daquele de quem você já compra tradicionalmente. Então, procure observar isso. Tá? Fidelidade é relativa, tá? Mas é sim muito possível, principalmente em negócio de bairro. Por quê? Porque é aquilo que eu falei sobre o perfil do seu cliente, o perfil da dor do seu cliente. Muitas vezes ele precisa daquilo naquela hora, e quem é que vai servi-lo? É você. Então procura trabalhar isso, procura ter canais onde você possa, eventualmente, estimular a fidelidade, ou até mesmo
através de maneiras forçadas, vamos dizer assim. Né? É muito comum, por exemplo, em cabeleireiro, é muito comum em pizza, em pizzaria, fazerem um cartãozinho de fidelidade que depois de 5, 6, 10 vezes você ganha alguma coisa. O que é isso? Está estimulando a fidelidade do cliente. Tá bom? Aconteceu algo muito interessante num comércio onde eu vou com muita frequência. Aliás, quase diariamente eu ia. Que foi o seguinte, um dia eu cheguei lá e não tinha exatamente o que eu queria. Tá? Tinha o que eu queria, mas a qualidade não estava boa, não estava bonito. E aí eu entrei no comércio e saí. Quando eu estava saindo, eu encontrei com o dono do comércio, aliás, com a dona. E peguei e me senti mal em sair dali e ir para o outro. Embora eu tenha um excelente relacionamento também no outro comércio. Mas aí quando eu estava saindo, o proprietário do comércio me perguntou se eu não havia encontrado o que eu fui procurar, porque eu acabei saindo sem comprar nada, né? E aí eu me senti um pouco mal e acabei falando. Eu falei, olha, acontece que eu estou procurando tal coisa assim, assim, tem aqui, mas não está bonito. Falar a verdade para você, não está bonito. E é aquilo que eu digo, a minha forma é de ajudar. Eu fui honesto. A pessoa foi honesta comigo, eu fui honesto com a pessoa. E falei, olha, realmente eu vou lá no outro lugar lá comprar. A senhora, me desculpe. Sabe o que o dono do comércio me falou? Me falou, olha, não, de jeito nenhum, não tem problema nenhum. Afinal, o sol nasceu para todos. Olha só. Percebe? O que é isso? É empatia. Se colocou no meu lugar. Não tentou discutir comigo. Olha, mas esse aqui. Porque não adiantaria, mas não tentou. Respeitou a minha opinião. Se colocou no meu lugar, respeitou a minha opinião e me deu liberdade. Isso ajuda muito na fidelidade. Percebe? Não é nada obrigado, mas é algo que foi natural. Então, procure ter no seu comércio esse tipo de ambiente, esse tipo de liberdade com seus clientes, para você saber realmente o que eles pensam. Muitas vezes, por que eles não compraram tal coisa, ou até porque deixaram de comprar aquilo que antigamente compravam. Entende? E se tem algum item novo e tal, estimula. Olha, estamos testando aqui esse produto aqui, o vendedor falou que é muito bom, algumas pessoas, eu fiz uma pesquisa antes, o senhor não quer experimentar, a senhora não quer experimentar? Seja o produto que for, seja um tipo de lanche diferente, um tipo de queijo diferente no lanche, seja uma pizza, seja no supermercado, seja no cabeleireiro, seja na papelaria, seja onde for, no material de construção, aonde for. Tá bem? Então, deu uma ideia mais ou menos. Como eu disse, não dá para a gente estender muito, porque aí esse vídeo já passou de meia hora. Tá bom? E a ideia é só colocar para você a sua principal vantagem, que é o relacionamento com o cliente. Trabalha isso. Trabalha isso. Aqui você tem basicamente 6 pontos muito fortes. Se você conseguir trabalhar cada um deles nas doses que você vê que é interessante para o seu negócio, você vai ganhar muito. Tá bom? Tá? Então, o que eu posso dizer para você? Se você desejar me contatar ou quiser saber mais sobre o meu trabalho também, eu vou ficar muito honrado, vou me sentir muito honrado. Tá? No momento, eu estou trabalhando num grupo de mentoria em grupo. Tá? Prepare-se para viver do seu negócio. Tá? Eu estou selecionando alguns empresários para participar de uma mentoria em grupo, que deve durar aí de 6 a 8 semanas, com encontros online, uma vez por semana, onde nós vamos focar realmente alguns aspectos muito importantes para dar qualidade de vida para o empresário, tá? Para aumentar faturamento, diminuir perdas, se destacar da concorrência também e ter um patamar acima de qualidade de vida. Tá? Se você tiver interesse, me procura. Embaixo eu vou deixar aí alguns contatos, tá bem? Porque eu já tenho alguns empresários, estamos formando o grupo. Assim que a gente tiver um grupo coeso, um grupo com características bem próximas, que a gente possa fazer um trabalho realmente focado,
eu devo dar início a isso, tá bom? Mas já está bem adiantado, então não demora não, se tiver interesse. Tá? Uma outra coisa que já está disponível é um curso online, tá? São 10 passos antes de abrir o seu negócio. Tá? Embora o nome do curso seja antes de abrir, ele serve também para quem já tem um negócio. Serve para quem está pensando em abrir, para quem já está abrindo, para quem já tem, e serve também para quem está querendo fechar o negócio. Tá? Então, antes de fechar o negócio também poderia ser o título. Tá? Porque tem dicas muito poderosas. Tá? São 10 passos, e na verdade são 14 aulas, onde eu tenho mais 3 aulas, onde eu incluo outros conteúdos, conteúdos relacionados à qualidade de vida, à missão do negócio, coisas desse tipo. Tá? Onde, com certeza, é um curso simples, muito barato e rápido, e fácil de fazer, porque é online, né? Você faz conforme o seu interesse, né? O seu tempo, né? Um outro curso que eu tenho também já é o Semeador de Conquistas. Tá? Esse Semeador de Conquistas é um curso onde eu procuro te ajudar a identificar o que o seu inconsciente está dizendo para você. O que o seu inconsciente está te pedindo. Porque muitos dos problemas que nós temos, em qualquer área, inclusive, não somente para empresários, mas também para empresários e para quaisquer pessoas de quaisquer áreas, desculpe, né? Muitas vezes a vida da gente, a vida pessoal mesmo, a vida particular, de relacionamentos, etc., também às vezes não vai bem. Por quê? Porque o nosso inconsciente está insistindo numa coisa e o nosso consciente faz outra. Aí nós sofremos, daí vem o sofrimento, daí vem a dificuldade, nada dá certo, né? Então, esse é um curso muito interessante, também muito rápido, muito fácil. Tá? Se você quiser saber mais, esses 2 cursos aí de cima, eu deixo o link aqui mesmo já no YouTube, eu vou deixar o link. Tá? É só você clicar ali no Saiba Mais. Tá? E se você quiser conhecer mesmo, tá? Você estando aí no YouTube, por favor, aproveita, assina o canal, ativa o sininho, né? Porque eu sempre estou postando coisas novas, e dá uma viajada aí no canal. Tá? Tem muita coisa interessante, tanto na área profissional, na área para negócios, carreira e também vida pessoal. Tem uns videozinhos bem interessantes aí para a nossa vida pessoal. Tá bom? O canal é Eu Quero Mais da Vida. Se você entrar no YouTube e lá naquela abinha de pesquisa lá, na lupinha, né? Você colocar Eu Quero Mais da Vida, você vai entrar no canal. Tá bom? Indica, me ajuda a divulgar e me ajuda a poder cada vez mais melhorar o conteúdo, melhorar a qualidade, melhorar a frequência, inclusive. Tá bom? Porque às vezes eu não consigo trabalhar na frequência que eu quero. Também tem o Instagram é sem trabalho nunca, tá? É uma proposta, uma filosofia de vida que eu tenho, tá? Que não importa em que fase da vida você está, não importa nem mesmo na fase profissional ou pessoal. Não importa se você está empregado, se você está desempregado, se você é jovem, se você é maduro ou se você é idoso, sem trabalho nunca você estará. Tá bom? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso dá sentido à vida. Tá bom? E se desejar também tem meu e-mail. Tá bom? Pode me mandar por e-mail. Especialmente se você quiser tratar sobre a mentoria e tal, pode me mandar por e-mail ou qualquer um desses canais você chega a mim, tá bom? E não se esqueça, nos vemos no topo, porque é lá o nosso lugar, tá bom? Agora só me resta te agradecer, te dar os parabéns e muito obrigado. Tá? Parabéns por você estar aqui até agora, né? Já mais de meia hora me vendo, né? Escutando esse blá blá blá, né? E o que significa isso? Significa que você se importa com o seu negócio. Como eu disse, você é um empresário. Você não é uma pessoa comum. E isso fica claro nas pequenas coisas. Tá bom? Parabéns, muito obrigado por ter me dado essa oportunidade de participar um pouquinho da sua vida, participar um pouquinho das suas melhorias, das suas conquistas. Tá bom? Conta comigo. Meu e-mail está ali, não é para enfeite, não.
pode me mandar suas dúvidas, sugestões, comentários, críticas, inclusive no próprio canal do YouTube também, mas tá bom? E que Deus te abençoe. Que Deus abençoe o seu negócio. Que Deus abençoe os seus planos e as suas ações. E que abençoe também a todos a quem você quer bem. Tá bom? Amém.